Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos e vamos para o nosso primeiro módulo, que é o nosso módulo de controle pessoal. Diz muito principalmente sobre educação financeira. E eu já faço um alerta aqui para aqueles que têm a sua vida financeira organizada, tudo em condição, fazem as anotações, controle de tudo. Não passem de uma vez esse nosso primeiro módulo, assistam um pouco, passem, acelerem um pouco a nossa aula, para que provavelmente alguns itens vão fazer muito sentido para todos. E principalmente para quem está um pouco mais desorganizado, para quem ainda não colocou a sua vida financeira em ordem, pode fazer muita falta essa aula. Então, vão com calma. Se vocês acham que está muito básico ou que esses pontos que nós vamos passando ao longo desse nosso primeiro módulo, vocês já realizam, acelerem um pouco, mas não deixe de conferir todos os nossos tópicos que nós vamos dar prosseguimento no dia de hoje, certo? Então vamos prosseguir então para a gente iniciar a nossa mentoria aqui de educação financeira e investimentos, tá? Então esses são os tópicos que nós vamos abordar nessa nosso módulo e vou passar direto aqui porque cada um dos nossos slides vai ter esse conteúdo que está aqui, então não tem necessidade de a gente ficar parando aqui e falar em cima dos nossos objetivos dessa nossa aula de hoje, tá? Então vamos lá. Primeiramente, você separa o seu salário antes de gastar e a gente coloca aqui já o nosso primeiro ponto dentro do nosso orçamento. Por que isso? Nós precisamos ter planejamento, tá? Porque sem planejamento, provavelmente nós não conseguiremos poupar, chegar nos nossos objetivos, fazer sobrar para que a gente consiga aí sim investir e, é claro, realizar os nossos desejos ou atender ali as nossas necessidades. Então, por que a gente colocou aqui essa demonstração de divisão do nosso salário? A primeira parte da nossa educação financeira é sim colocar fazer o feijão com arroz, né? Organizar o nosso orçamento mensal. Dentro disso, cada um tem a sua realidade, é claro, em termos de quantidade, valor do salário, quanto gasta, qual a realidade dos valores que são gastos mensalmente de forma fixa, e entre outras coisas, né? Então aqui tem um exemplo simples que praticamente vai abranger a maioria das pessoas que vão estar assistindo agora. E o que a gente vai falar? Entre poupar, contas mensais, alimentação, estudo, lazer, reserva de emergência, férias, economia para trocar de carro, a gente vai bater algum desses pontos agora. Então vejam que temos cores diferentes, temos vermelho, amarelo, verde, para separar, é claro, dentro daquelas coisas que são prioridade e ou às vezes até necessidade, que vão ter que de qualquer jeito entrar no nosso orçamento, e outras, é claro, que cada um vai dar o seu maior foco ou, é claro, vai tirar essa prioridade dentro disso. E por que nós devemos ter esse ajuste e essa organização? Primeiro, vamos para os nossos itens vermelhos: poupar, contas mensais, alimentação, reserva de emergência. E eu já lembro, contas mensais: água, luz, telefone, internet, às vezes o seu streaming entra ali nas contas mensais. Não que todas essas sejam ali as contas necessárias, né? Até porque às vezes tem gente que acaba gastando um pouco mais em contas talvez que não sejam tão necessárias assim, e a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente ao longo do planejamento, tá? Então, por que nós necessitamos fazer essa separação? Porque se simplesmente cai o salário no início do mês, no final do mês, independente de cada data de vocês receberem o salário, se a gente simplesmente receber o salário e começa a pagar as contas e sair vivendo, provavelmente nós vamos acabar no final de algum mês, ou às vezes de todos os meses, dependendo da situação de cada um, acabar extrapolando o valor que nós ganhamos. E a partir daí que a coisa começa a ficar feia. Por quê? Quando a gente começa a gastar mais do que ganha, isso aos poucos vai virando uma bola de neve. Porque juros composto contra nós é uma coisa muito ruim. Porque se eu gasto no cartão de crédito, se eu gasto no cheque especial, se eu faço um empréstimo, eu faço um financiamento, esse juros sou eu quem estou pagando, né? Ao contrário de quando a gente investe, o juros composto vem a nosso favor, aí é uma maravilha. Mas isso contra, ainda mais nesses tipos de modalidades que nós falamos, financiamento, cartão de crédito, cheque especial, são juros extremamente altos e que eu garanto para vocês
quando a gente estiver investindo, é muito difícil a gente conseguir essas rentabilidades as quais a gente paga nesse tipo de conta, né? Porque são juros aí igual do cartão de crédito, cheque especial, que beiram aí 200, 300, 400% ao ano, né? Então são juros bem pesados. Então por isso que nós precisamos nos organizar, porque se a gente vai para o lado da dívida, nós provavelmente teremos uma dificuldade muito grande para sair dela e provavelmente a gente vai se enforcar e vai ficar uma situação cada vez mais feia. Ok, fora esse ponto, para que nós possamos investir, para que a gente possa realizar alguns objetivos, seja uma viagem, uma casa, trocar de carro, a fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, outras coisas, objetivos financeiros, nós precisamos que sobre do nosso mês a mês para nós irmos juntando e aí sim, quando tiver o montante, a gente possa atingir esse sonho que nós desejamos. Tá? E se a gente não faz sobrar, infelizmente não tem como. Apesar da maioria dos brasileiros acabam realizando seus sonhos, fazendo empréstimo, financiamento, entre outros, consórcio, coisas que não são nada bom para quem está ali pagando aquela conta, porque fica uma conta muito mais cara, né? Então nós precisamos desse planejamento, nós precisamos organizar, porque organizando provavelmente tudo vai conseguir ser realizado. A diferença é que algumas coisas vão demorar um pouco mais, se a gente organiza, daqui a pouquinho as coisas vão saindo, é claro, cada coisa no seu tempo e com o dinheiro que vocês vão juntando, e não com o dinheiro que vocês ainda vão ganhar e às vezes estão na expectativa ainda e nem sabe se tem a certeza de que realmente vai estar empregado ou que vai ganhar esse dinheiro lá na frente, o que é mais preocupante ainda. Então não se esqueçam, planejar o orçamento de vocês é extremamente importante, porque sem planejar, muitas das vezes não sobra, se não sobra a gente não investe, se a gente não está investindo a gente está gastando mais do que recebe, se a gente gasta mais do que recebe a gente está entrando numa dívida muito complicada de sair, até porque a gente sabe aí os milhões de brasileiros que estão endividados hoje, então é minoria no Brasil aqueles que não estão endividados, né? Então tomem muito cuidado com isso, façam seus planejamentos e vamos prosseguir aqui para a gente não extrapolar muito no tempo, até para não que fique uma aula muito cansativa para vocês. Então vamos lá, para a gente conseguir fazer isso, nós precisamos ter um controle financeiro. E então, dentro aqui tem nosso próximo slide aqui, foi feita uma pesquisa na rua e foi abordado diversas pessoas e foi perguntado para elas o quanto você gasta no mês, quanto que do seu salário você gasta, consome ou quanto sobra. E aí, quando foi verificado, as pessoas acabavam falando que gastavam de 20 a 50% menos. Imagine alguém que ganha 5 mil reais, por exemplo. Provavelmente ela fala, eu gasto uns 3.500, eu gasto 4 mil. Só que na hora que for ver a conta dela, ela gastava 5,5, 6, 7. Por quê? Quem não controla não tem a exata noção do quanto dinheiro está saindo e quanto dinheiro está sobrando. E muitas das vezes ela está numa situação ruim e mesmo assim ela não se dá conta. Então, preste atenção, isso é importante. Nós na rotina, na velocidade do dia a dia, muitas das vezes a gente acaba perdendo essa noção. Principalmente hoje em dia que a gente usa muito aplicativo, que já paga direto e cai no cartão de crédito, usa muito cartão de crédito e tem muitos gastos que nós não conseguimos enxergar. E nós só temos a visibilidade do todo quando nós colocamos ali no papel, numa planilha e controlamos cada centavo. Tá? Então nós temos uma necessidade de entender principalmente quais são os nossos gastos, qual é o fluxo, qual é o tipo de gasto de cada uma das despesas que nós temos. Então, quais são esses diferentes tipos de gasto? Nós temos as despesas básicas, que é aquelas que a gente não pode ficar sem. Para quem mora de aluguel, então aluguel, não dá para a gente morar no meio da rua, então precisamos do aluguel, uma despesa básica. Energia, tem como viver sem? Não, precisamos pagar energia. Água, precisamos pagar água? Sim, não tem como viver sem água. Mas aí tem outras que para alguns vão ser básicas, para outras nem tanto. Telefone, conta de telefone celular, conta de TV por assinatura. Isso é uma despesa básica? Se você usa do trabalho, obrigatoriamente precisa da internet, do telefone, do celular para fazer muitas ligações, esse tipo de coisa, ok, é uma despesa básica. Se é uma TV, muitas das vezes, provavelmente isso não será, porque você tem a necessidade disso. Se não,
vamos mudar, a gente muda para essa despesa para outra coisa. Se às vezes a pessoa está enforcada, está com problema, está com dívida, será uma das primeiras contas que a gente tem que tirar, né? Se não está sobrando, temos que tirar gastos e não deixar um gasto muito, mas é minha diversão. Ok, é uma diversão enquanto a gente tem condição de pagar. A gente tem que ter essa noção. Não é porque eu tenho necessidade, eu trabalho, eu mereço. Ok, se não cabe no nosso orçamento, então nós temos ou que trabalhar mais para ganhar mais e fazer isso caber no orçamento, ou infelizmente a gente vai ter que tirar isso das nossas contas. Porque não adianta a gente ficar pagando uma coisa que a gente não tem condição e aumentando a nossa dívida e transformando daqui a pouco lá na frente um bem-estar às vezes momentâneo em uma situação de às vezes eu não vou conseguir mais pagar meu aluguel, eu não vou conseguir mais pagar minhas contas básicas, vou ter que morar de favor na casa de parentes, esse tipo de coisa, vou ter que vender o meu carro para pagar dívida e assim por diante. Então temos que ter essa consciência. Depois, despesas periódicas. Então nós temos despesas periódicas como manutenção do carro, impostos, são periódicas, a cada período nós temos elas de novo e já sabemos que elas vão existir em determinado momento lá na frente. Então são essas despesas periódicas, tá? Gastos em excesso. Então nós temos, muitas das vezes as pessoas acabam gastando muito e não percebem. E vou dar alguns exemplos. iFood. Então, quando a gente pede uma comida, estou com fome agora, não tem comida em casa, vou pedir, porque não estou apressado, estou fazendo as coisas do trabalho, não vou conseguir fazer. Peço no iFood. Aí chega a minha comida, bate no meu cartão, muitas das vezes a gente só olha o preço mais ou menos ali na hora que pediu, então é 100, 120, 80, 50 reais, bate no cartão e a gente deleta. Comi a comida, acabou, nem lembro do meu gasto. E às vezes eu faço isso 2, 3, 4, 5 vezes. Só que eu só vejo o preço na hora, pedi 50 reais, não dá nada, estou tranquilo de dinheiro. Pedi agora deu 80 reais, 80 reais, tranquilo para o meu orçamento. Só que quando a gente vai juntar todos esses gastos no mês, eu já tive alunos e clientes que tinham 900, 1.000, 1.500 reais gasto, por exemplo, com iFood. E na hora que a pessoa falava, não, meus gastos são tranquilos, não gasto muito. Na hora que ela fez o controle todo do mês inteiro, ela enxergou que ela gastava 1.500 reais, por exemplo, eu tinha um cliente que gastava isso. E ele não tinha a menor ideia de que era tudo isso de gasto com comida do iFood. Porque batia no cartão, entrava no meio de outras várias contas, chegava um pacote lá de 3, 4, 5 mil reais de cartão de crédito, ele disse, beleza, 5 mil reais de cartão de crédito. Pagava, e aí o que ele fez? Ele cortou praticamente isso aí, ficou só com 1/4 do iFood que ele gastava. Viu o tanto de dinheiro que ele economizou nessa brincadeira, falou, não tenho dinheiro, não sobra, não consigo aportar. Simplesmente com esse pequeno ajuste, porque ele não tinha a visão do todo, ele não fazia o controle, ele já conseguiu tirar o dinheiro, é claro, para fazer os aportes que ele necessitava para começar a investir. E ele achava que não tinha condição, né? Então, esses gastos em excesso nós temos que controlar, nós temos que observar e aí sim ir podando ao máximo do que nós conseguimos para sobrar o dinheiro, né? Depois, supérfluos, então são aquelas coisas que a gente não precisa, que não tem necessidade, a gente acaba comprando. Eu tenho um telefone bom, mas eu quero um telefone novo porque lançou agora. Mas tem um relógio que é muito bonito e eu quero usar para sair. Eu já tenho 4 tênis, mas eu quero comprar um tênis novo agora, porque aquele lá é mais bonito, eu quero que combine com outra roupa e assim por diante. Gastos que a gente não precisa, podemos ter, claro, a gente trabalha para isso, mas a gente não pode ser um negócio que eu não tenho condição e estou gastando, tá? Então por isso que a gente volta lá no primeiro slide e fala, olha, eu posso gastar uns? Pode. Só você separar um valor para que a cada de tempos em tempos, ou uma vez por mês, ou um valor X por mês, isso aqui eu gasto supérfluo. Ok, posso gastar 100 reais no mês. Mas eu quero uma coisa de 500. Ok, ou vou esperar 5 meses para comprar ela, ou vou pagar ali naquele mês e vou ficar 5 meses sem comprar nada de supérfluos para o meu orçamento. Então vai ser sempre assim. A gente ajusta, a gente adequa, divide o percentual, mas a gente não pode atender todas as demandas se a gente não tem essa condição dentro do nosso orçamento. Se tem, beleza, mas tem que ser dividido e tem que ser calculado o percentual para cada coisa. Para o gasto, para a alimentação, para o gasto básico, para a despesa periódica, para o nosso investimento, para a poupança e para outros objetivos futuros. Depois, gastos fora do padrão de vida. Então a gente conhece, sabe que tem muitas pessoas às vezes que querem demonstrar que tem, que fazem, que acontece, e às vezes
fora do seu padrão de vida. E isso é a receita de dívida, de problemas futuros, depois às vezes problemas até psicológicos, porque a pessoa começa a tentar manter um padrão de vida que não consegue, gasta, pega empréstimo, pega financiamento, aí compra carro, compra casa, compra roupa, tudo quanto é possível para demonstrar que tem um padrão, e depois mal sabem, as pessoas estão olhando achando que a pessoa tem muito dinheiro, mas ela está simplesmente às vezes mostrando que tem, mas de fato na conta não possui. E se vocês vão ver, a maioria das pessoas que tem muito dinheiro muitas vezes não tem essa necessidade, né? Então acabam tendo muito dinheiro guardado e andando mais simples, né? Não que tenha algum problema, mas que seja adequado, planejado dentro das nossas posses, dentro do nosso orçamento, ok? Então tomem cuidado com isso, e às vezes demanda até às vezes ajuda, apoio psicológico, porque isso é um fator às vezes que complica bastante a situação da pessoa no momento e futuramente, e às vezes vai ter uma dificuldade imensa se conseguir até retornar e converter isso numa situação normal de volta, tá? E por fim, possíveis desperdícios. Lembra, por exemplo, taxas de banco. Poxa, tem gente que paga até hoje taxa de manutenção de banco, taxa para saque, taxa para transferência. Pelo amor de Deus, gente, a gente tem vários bancos zero taxa que a gente consegue usar tranquilo. Ou então anuidade de cartão, tem gente ainda que paga anuidade de cartão. Então nós temos N cartões aí de todos os bancos, corretoras que tem zero anuidade. Então não adianta eu ficar pagando um dinheiro desse, porque eu estou desperdiçando, eu estou queimando dinheiro, se é um gasto que eu não preciso, que não tinha necessidade de ser gasto. Então eu desperdiço. Então vejam vários tipos diferentes de gasto e nós podemos atuar de várias formas diferentes. Ah, mas Henrique, tem a despesa básica, eu não tenho como tirar uma água, um aluguel. Não, mas talvez a gente consiga às vezes negociar um desconto, economizar um pouco de água, de luz, ou posso mudar para um apartamento um pouco menor, então o aluguel vai diminuir. Então mesmo assim eu consigo fazer alguns ajustes para dar uma enxugada no meu orçamento, às vezes fazer sobrar ou fazer ali com que eu quite as minhas dívidas, tá? Então nossa primeira tarefa, já aqui dentro da nossa mentoria, é que vocês façam o controle de cada centavo, e é cada centavo mesmo. Se eu colocar aqui para vocês, por exemplo, a maioria das pessoas eles sempre dão um pulinho lá no shopping, durante a semana, final de semana, para dar um passeio com a família, e hoje a gente vê aí que tem alguns estacionamentos que tem estacionamento caríssimos, né, de 9, 10, 30, 35 reais às vezes com uma ida ao shopping. Então vamos fazer um preço médio aqui só para a gente entender. Vamos fazer que um estacionamento aqui custa 10 reais ali para a gente passar uma tarde. Coisa difícil até hoje em dia achar nesse preço. Mas beleza, 10 reais. Imagina que a gente vá ao shopping durante os 30, 31 dias do mês, a gente vai umas 3, 4 vezes. Vamos colocar 3 para ser um negócio tranquilo, que eu acho que boa parte das pessoas acabam uma hora ou outra precisando, e na média eles vão mais ou menos isso de vezes ao shopping ou em locais que precisam ser pago o estacionamento. Nessa brincadeira, 30 reais por mês, se a gente junta no ano, daria o que? 300 em 10 meses, 360 reais no ano todo. Então, é exatamente isso. Imagine o quanto vocês não gastam, isso eu estou fazendo um gasto por baixo. Quem mora em capital provavelmente deve ter um valor ainda muito mais alto que isso, às vezes de 400, 500, 600 reais, simplesmente pagando estacionamento. Porque nas cidades maiores tem muita dificuldade, às vezes, de parar, às vezes até para ir no médico, para ir no hospital, para ir em coisas simples, tem que pagar estacionamento. Então vejam quanto de dinheiro muitas das vezes a gente gasta e não tem a noção que está sendo empregado nesse tipo de gasto, tá? Então façam o controle pelo menos os próximos 2, 3 meses, colocando todos os gastos, separem os tipos, gasto de alimentação, só os gastos de alimentação, gasto de combustível para trabalhar, gasto do combustível no carro, gasto com farmácia, em geral, gasto com restaurante. Então separem todas as contas básicas, aluguel, água, luz, telefone, energia, TV, internet, telefone celular, separem todas as contas para que vocês tenham noção do quanto vocês gastam para viver o mês, simplesmente pagando as contas básicas de vocês. Depois separem a alimentação, que também tem que ser gasto, não tem jeito, e depois separem da forma que vocês acharem melhor os outros gastos de vocês, seja com aquele passeio, seja com comprar roupa, seja com ida no restaurante, entre outras coisas. Separem os tópicos e vejam quanto vocês gastam em cada item desses. Isso vai ser muito importante para que vocês, se precisarem às vezes enxugar, precisar querer fazer aportes maiores, vocês vão saber e vão enxergar de onde vocês podem tirar
esses valores, já que vocês estão com todo o orçamento de vocês controlado e com uma boa visibilidade. Então, não tem como, se eu preciso enxugar o orçamento, se eu preciso ajustar, se eu quero que sobre mais, eu tenho que fazer esse controle. E façam às vezes periódico, a cada 6, 7 meses eu faço um mês, um controle bem pontual. Eu praticamente, quando eu vejo que a minha rotina às vezes de gastos vai mudar, eu fiz uma mudança, mudei de apartamento, mudei o aluguel, mudei a escola da minha filha, então vai mudar o valor, vai mudar um pouco a rotina, vou ter gastos diferentes. Então eu faço aquele controle mais aproximado, controlando cada centavo, vi que manteve uma constância, ok, espero, fico um tempo sem fazer e depois volto para ver como é que estão meus gastos. Então, controlar os gastos fica de primeira tarefa para vocês, para os próximos 2, 3 meses, façam esse controle, não importa se é num caderninho, numa planilha, num telefone, aplicativo, que existem vários para controle financeiro, façam esse controle, é importante. Tá? Beleza, agora a gente vai para um apoio para que vocês já entendam um pouquinho de investimento e também entendam como nós podemos trabalhar muitas das vezes essas contas, esse planejamento com o nosso orçamento. Uma das coisas que me ajudou muito no passado foi organizar as contas grandes que eu já sabia que eu teria no ano seguinte. Né? O exemplo sempre que eu dou é porque em janeiro eu tinha sempre que pagar 2 IPVAs, 2 carros, os 2 seguros venciam também em janeiro e o meu IPTU. Então era uma conta de 12, 13 mil reais em um mês só. Ou seja, praticamente ia levar boa parte do meu salário com apenas essas contas em janeiro. Ou seja, como é que a gente paga as contas básicas, vive, se a gente vai praticamente pagar a maior parte do nosso salário dentro dessas contas? Eu já sabia que elas teriam. Só que na época que eu fazia, dividia todas elas em 6, 7, 8, 12 vezes e ficava o ano inteiro pagando. E quando eu divido isso para frente, eu estou praticamente limitando o meu salário pelos próximos 6 meses, pelos próximos 12 meses, durante o tempo que aquela parcela permanecerá lá no meu salário todos os meses. Então eu resolvi fazer diferente. Quando eu fiz esse pagamento para o ano seguinte, o que eu pensei? Eu vou fazer o contrário. Em vez de eu ficar pagando durante o mês, eu vou ter que pagar esse ano, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pagar dobrado. Então eu vou tirar do meu salário, só que o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 12 e vou começar a pagar 12 meses antes e vou deixar aplicado. Por que isso seria interessante? Porque eu ia pagar um valor menor, eu precisava de 12, 13 mil reais para 12, vou arredondar para 12 mil reais no ano seguinte para eu pagar todas essas contas. Então eu precisaria guardar R$1.000 por mês. Só que se eu guardasse R$1.000 por mês, lá um ano depois, aplicando esse valor 1.000 todos os meses, eu não teria os 12. Eu teria 13 e pouco. Então eu já teria mais. Ok. Primeiro ponto que eu economizei. Eu guardei antes para ter o valor à vista. Se eu tive o valor à vista e ainda ganhei juros, está sobrando um pouco ainda, eu ainda vou pagar à vista, eu vou ter desconto. Seja no seguro, vou pagar à vista, geralmente tem 12, 10% de desconto. Geralmente os impostos tem 5, 7, 9% de desconto. Ou seja, eu já economizei porque o meu dinheiro ficou rendendo um ano lá, porque eu já economizei antes para pagar minha conta. Na hora que eu vou pagar, consigo pagar à vista, consigo mais desconto, ganhei outra vez. E às vezes, se o desconto não fosse tão interessante assim, ou mesmo que fosse, eu tentava pagar no cartão de crédito, porque aí eu ganhava milhas, ganhava pontos, e esses pontos poderiam ser trocados por viagem, por cashback, outro tipo de coisa. Então eu ganhava mais uma vez. Então vejam, e sempre vai ser assim na educação financeira e nos investimentos, é o quê? Quem se planeja, quem tem o conhecimento, quem sabe o que está fazendo, acaba tendo uma certa facilidade na vida, ainda sobrando cada vez mais dinheiro, simplesmente pelo fato de se planejar, saber como utilizar e fazer bem feito. Então eu economizava um ano antes, aplicava o dinheiro mês a mês, na hora que chegava lá na hora, tinha-se vários retornos desse valor, dessa disciplina que eu tive de poupar, de fazer o planejamento antecipado das contas que eu já sabia que eu teria. E dentro disso já puxo para outros ganchos. Minha manutenção do carro, eu preciso fazer a cada 1 ano e meio, 2 anos, eu já posso separar o valor, 2 anos, então uma manutenção geralmente do carro custa entre 1.000, 1.500 até 3, 4 mil reais, então divido isso por 2 anos e vou sempre botando um pouquinho lá. Então vou ter o valor na época lá de fazer manutenção do carro, já vou ter o valor pronto. Troca de carro, por exemplo, quero trocar de carro a cada 3, 4 anos.
quanto que eu preciso ter para comprar, às vezes, o mesmo carro, um carro um pouco melhor, né, até lá daqui a 4 anos. Eu preciso economizar R$200, R$300. A gente já faz isso ao longo do tempo, deixa esse valor aplicado. Quando chegar lá na frente, você não vai precisar financiar outro valor, vai ter que pagar juros, não. Se for guardando de pouquinho em pouquinho, às vezes 100, R$150 em 4 anos, muitas das vezes é o suficiente para você comprar um carro novo até um pouquinho melhor, né? Então não tem a necessidade de financiar e ficar pagando juros para o banco. Então isso é o planejamento, principalmente esse planejamento antecipado ajuda muito, porque na hora que nós precisarmos comprar, eu já planejei lá atrás, já estou com dinheiro e o dinheiro já está sobrando. Eu sei, vocês vão falar, mas Henrique, é difícil a gente começar. Ok, vamos começar com uma conta só, vamos planejar um ano de antecedência, uma conta só. Vamos planejar metade do valor que eu preciso pagar ali o meu seguro, meu IPTU. Isso aí já vai te dar a expertise, já vai ver quanto isso vai facilitar a sua vida e aí vai te estimulando cada vez mais a botar isso em prática para todas as outras coisas na sua vida. E hoje em dia praticamente eu só faço assim. Me ajuda e muito a ter o controle, a sobrar, faz render mais, né? Então isso é muito importante para a gente, ter esse planejamento é fundamental. Tá? Dentro disso ainda a gente consegue otimizar os nossos gastos. Então eu ainda faço um pequeno alerta, muitas das vezes isso aqui não é para todos. Por quê? Tem gente que vai ter dificuldade, por exemplo, principalmente cartão de crédito. Ok, aqui em casa eu só gasto no cartão de crédito, porque todo o meu valor gasto vira pontos, depois eu pego esses pontos, como passagem aérea, transfiro para outra empresa, troco por cashback, e aí um dinheiro que eu já gastaria, eu estou revertendo isso uma parte de volta, né? Só que tem gente que não consegue, por exemplo, ficar tranquilo e gastar pouco no cartão, ou somente o que deveria. Então se a pessoa tem essa condição, tem essa disciplina, legal, vai ser bom ter um cashback, rendimento do salário, descontos nas parcelas ou adquirir milhas, esse tipo de coisa. Mas se a pessoa não tem essa disciplina, se eu tiver cartão de crédito eu vou acabar gastando mais, vou achar que esse dinheiro aqui eu posso ir gastando e não tenho controle. Ok, a gente fecha isso aqui, não utiliza essa situação porque cada um tem o seu perfil. Não adianta eu tentar usar uma coisa porque a fulano está ganhando dinheiro com isso. Ok, só que se eu não tenho perfil, não vai ser o caso a gente tá utilizando isso porque vai fazer mal para nós, porque a gente não tem perfil, ok? Beleza, agora esse é o auge nosso desse nosso primeiro módulo, porque nós temos que ter a ideia do poder que nós temos e do poder que o tempo e o percentual dos nossos investimentos vão nos ajudar. Então vamos para essa simulação aqui. Então o que acontece? Eu fiz duas simulações bem simples de uma pessoa que tem R$10.000 e vai investir um valor fixo todo mês ao longo do tempo. E eu utilizei um valor fixo de R$1 milhão para a gente colocar ali para mostrar o tanto de tempo que demoraria. Então na primeira situação aqui, começamos com R$10.000 de valor inicial e meus juros fixos vai ser 0,6 ao mês. Basicamente é o que estava rendendo a poupança, então nós conseguimos até bem mais que isso de forma conservadora. Mas vamos fazer o cálculo aqui simplesmente. Então vamos lá, se uma pessoa com esses valores ela guardasse R$300 todo mês, ela demoraria 40 anos para juntar R$1 milhão, começando com 10 mil, com juros mensal de 0,6%, guardando R$300 todo mês. Mas vamos lá, essa pessoa ela está se esforçando, ganhou uma promoção, está trabalhando mais, está fazendo um bico por fora, está ganhando um dinheiro a mais, ela vai guardar R$500 todos os meses. Vejam aqui, com os mesmos 10 mil, guardando a 0,6 ao mês de juros, só que guardando R$200 a mais, ela tirou 5 anos para chegar num valor até um pouco maior, R$1.067.000. Então veja aqui, claro, se eu aporto um pouco mais, eu vou demorar cada vez menos tempo. E se ela faz mais ainda, se esforça mais e vai guardar R$700 todos os meses, ela tira mais 4 anos. Então veja ali, com R$400 de diferença, ela vai demorar menos 9 anos, 31 anos apenas para chegar no mesmo 1 milhão. Então, quanto mais a gente aporta, isso é lógico, mais rápido a gente vai chegar lá. Só que agora eu vou fazer um ajuste diferente. Em vez de eu guardar mais do que a gente está mostrando aqui, a gente está estudando, vocês aqui estão na mentoria de investimentos, estão aprendendo a investir melhor. Em vez de fazer 0,6 com uma poupança, por exemplo, a gente vai lá para um 100% CDI. A gente vai para um CDB. Então vamos ter uma rentabilidade de 1% ao mês, 12% ao ano. Então, dentro disso, qual vai ser aqui a nossa rentabilidade? Com os mesmos R$300, veja que para atingir R$1.100.000,
isso demoraria 28 anos, isso é 12 anos menos, com apenas 0,4 a mais de rentabilidade mensal do que aquele primeiro modelo, e para vocês ainda terem 100 mil a mais. Então 28 anos. Se eu me esforço um pouco mais, guardando R$500 por mês, demoraria 24 anos, e com R$700 a 1% ao mês, começando com 10 mil, 22 anos. Esse é o poder do tempo, principalmente, dos juros compostos e dos nossos aportes regulares. Então veja que, quanto tempo a gente demora para se aposentar? 30 anos, 35 anos, tem gente que trabalha até os 40, 45 anos de trabalho. Ok, vejam aqui, se você começar a trabalhar hoje, por exemplo, eu comecei há um ano, e começar agora a guardar R$300 por mês, em 28 anos, antes de vocês se aposentarem, vocês vão ter 1 milhão e 100 mil, só que esse 1 milhão e 100 mil aqui, com essa rentabilidade ou a rentabilidade de um fundo imobiliário, isso vai gerar uma renda passiva, ou seja, o dinheiro gerando dinheiro, de 8, 9, 10, 12 mil reais, até dependendo do momento, todos os meses para você. 10, 12 mil reais para você a mais na sua aposentadoria vai fazer diferença na sua qualidade de vida? Eu acho que vai fazer uma diferença interessante, né? Então, se a gente começa a pensar hoje, nós temos o tempo inteiro à nossa disposição e a gente pode às vezes fazer investimentos extremamente conservadores e a gente vai ter um belo patrimônio lá na frente. O problema é que tem muita gente, que eu sei que o Brasil não é fácil, mas 200, 300 reais, com esforço, a maioria dos brasileiros conseguiria guardar esse valor. E aí teria um belo patrimônio daqui a 20, 30, 40 anos, e esse valor seria praticamente a sua própria aposentadoria feita por você, em vez de ficar dependendo de salário mínimo, INSS e outro tipo de coisa. Tá? Então lembrem-se disso, começar logo, né? Aportar cada vez mais, ou que seja fixo o tempo inteiro. É claro, melhorar o seu investimento sempre que possível, que é o que vocês estão buscando hoje, vocês vão ficar ricos cada vez mais rápido, né? Então lá no futuro, no longo prazo, isso está garantido para quem tem essa disciplina, né? Então, mas Henrique, poxa, 20 anos, 10 anos, 30, 40 anos é muito longe. Ok, mas vai chegar, porque se você não faz isso agora, lá na frente você simplesmente vai chegar de qualquer forma nesse período da sua vida, só que você não vai ter esse patrimônio, você não vai ter essa renda pingando todo mês na sua conta. E aí você às vezes vai depender de salário mínimo de 1.000, 1.100, 2.000 reais da sua aposentadoria do INSS. Que mesmo assim não é garantida, porque a gente sabe que a gente tem um déficit previdenciário gigantesco no Brasil. Quem está trabalhando hoje que paga a aposentadoria de quem está aposentado nesse momento. Quem sabe, será que até lá vai estar tudo certo ainda, as pessoas vão estar recebendo normalmente? Será que o país vai estar quebrado? Será que... Não sei. Eu sei que quem está poupando hoje para os próximos 20, 30, 40 anos, ou já fez isso desde lá de trás e está começando, está enxergando o seu patrimônio grande hoje, vai estar tranquilo, porque o seu próprio dinheiro vai estar gerando renda passiva, vai estar gerando a sua própria aposentadoria, e garanto que vai ser muito mais dinheiro do que você ficar pagando INSS lá do governo. Tá? Então, não se esqueçam disso. Isso aqui muda completamente a vida, a qualidade de vida do futuro de vocês. Então, eu tenho os dois exemplos aqui e a gente mostra aqui na prática a aposentadoria agora masculina e depois a gente fala a feminina ali. Então, aqui a gente tem, pagando o mínimo do INSS, seria 220 ao mês, né? E você, depois de 35 anos, você teria pago R$ 92.400. Só que esse valor fica para o governo, você não tem patrimônio nenhum. For o valor pago e está lá. E a sua aposentadoria seria de R$ 1.100. Para quem vai pagar o teto, pagaria R$ 1.286,71. Teria pago 540 mil ao longo de 30 anos. Esse valor ficou para o governo. E simplesmente você vai receber 6.433 todos os meses do governo. Então isso é INSS. Vamos fazer um investimento com umas contas muito conservadoras, tá? Então, o pagamento mínimo, a gente, em vez de pagar o INSS, para aqueles que não, ou são autônomos, ou não fazem ainda, trabalham por fora, qualquer coisa do tipo, não podem escolher, digamos, não pagar o INSS, podem fazer a própria previdência, ou então pode pagar o obrigatório do INSS e vai juntando depois por fora, né? Então, pagando o mínimo, ou guardando o mínimo e investindo, rendendo naquele investimento do nosso exemplo atrás, no menor rendimento possível, 0,6, após 35 anos, vocês teriam 415 mil. Então isso estaria na sua conta, 415 mil. Lembrando que com o mesmo valor, você não teria nada de dinheiro de patrimônio seu. Fica tudo dinheiro dentro do governo. Você não tem você só tem a garantia, até enquanto o governo continuar conseguindo pagar a aposentadoria, do seu salário mínimo.
E esse valor, 415 mil, com uma taxa, por exemplo, de dividendos ali de fundos imobiliários, que a gente consegue ali com tranquilidade 0,8 ao mês, você teria uma aposentadoria, uma renda passiva ali dos seus investimentos de 3.324, né, que seria representando aí 200% a mais. Se eu pago o teto, eu chegaria lá no final dos 35 anos com quase 2 milhões e meio, e em vez de receber os 6 mil, eu receberia quase 20 mil da aposentadoria feita através dos investimentos. Vejam que diferença. Viver com 6 mil ou viver com 20? Viver com 1.100 ou viver com 3.300? Essa é a diferença de investir. E a gente não está falando em renda variável, criptoativo, não. Estou falando em pegar esse dinheiro que você aportaria no INSS e jogar num CDB que vai ficar rendendo juros em cima da inflação. E mesmo assim, se a gente jogasse a inflação de hoje, por exemplo, a gente teria muito mais dinheiro do que está aqui no modelo. Esse modelo praticamente é pegando o pior investimento de conservador que a gente tem hoje. Então seria um valor provavelmente muito maior depois de 30, 35 anos. Tá? Então vamos lá. E para as mulheres, basicamente os percentuais vão ser muito parecidos. Tá? Então só diminui um pouco mais o valor final, porque como para as mulheres se aposentarem um pouco menos de tempo, e lá na frente de 30 para 35 anos os juros com um valor maior vai fazer muita diferença, então um pouquinho menos de dinheiro, mas vejam que ainda assim é muito diferente, né? Faz muita diferença, praticamente o dobro. Tá? Beleza, a gente falou dos nossos investimentos, começamos a tratar de educação financeira, organização, planejamento, e aí sempre a gente fala de reserva de emergência, você já deve ter ouvido falar muito disso. Então por que nós falamos de reserva de emergência? Primeiro, nós temos sempre que nos preparar dentro do nosso planejamento para o pior cenário. Então o pior cenário muitas das vezes é problemas econômicos, desvalorização do real, perder o emprego, não conseguir arranjar um outro emprego, a gente tem problemas, bati o carro, um problema de saúde na família, situações que nós precisamos ter um dinheiro em caixa para poder resolver problemas ou continuar vivendo com uma qualidade de vida aceitável, né? Então nós precisamos sim juntar e ter um dinheiro de fácil acesso para resolver problemas, né? Tem alguns problemas que uma doença a gente não tem como consertar, digamos assim, com dinheiro, algum problema, mas provavelmente uma doença, você conseguindo pagar um médico melhor, um hospital melhor, provavelmente você vai estar mais assistido e você vai passar uma dificuldade, digamos, de uma maneira menos ruim ou um pouco mais tranquila do que se você não tivesse dinheiro, né? Então reserva de emergência é interessante e é claro vai variar de perfil para perfil. Eu sou CLT e tenho um emprego já há muito tempo, 10, 12 anos, não tenho a mínima possibilidade de ser mandado embora, esse tipo de coisa. Pode deixar 4, 5 meses do seu salário mensal de reserva de emergência? Beleza, um valor legal. Henrique, eu sou funcionário público e não posso ser demitido. Beleza, deixa 2 meses, 3 meses de salário para reserva de emergência, para problemas? Beleza. Eu sou empreendedor, só recebo quando minha empresa está girando, tem problema, muitas das vezes se eu parar de trabalhar eu não recebo mais, ok, eu vou precisar de 10, 12, 15, às vezes rendimentos do meu salário mensal para minha reserva de emergência. Então vai variar de pessoa para pessoa. Além disso, nós temos um detalhe importante para os investimentos, que eu acho que muitas pessoas às vezes não falam. Quando nós investimos, colocamos nosso dinheiro em CDB, debêntures, fundos imobiliários, ações, fundos de investimento, nós temos variações no nosso capital. Então muitas vezes vai estar no positivo, às vezes vai estar no negativo. Só que imagine que eu vou pegar todo o meu dinheiro, eu sou arrojado, eu vou aplicar todo o meu dinheiro, eu vou lá e bato o meu carro no carro de uma outra pessoa e foi bem num período que eu esqueci de pagar o meu seguro e aí eu vou ter que pagar os 2 carros e eu estou sem seguro. E aí, o que faz? Não tenho dinheiro, não tenho minha reserva de emergência. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar meu dinheiro do mercado financeiro, resgatar todas as minhas aplicações para pagar esse problema. Mas, e aí? Você consegue resgatar com quanto tempo? Tem investimentos que a gente consegue resgatar no dia seguinte, tem outros com 2, 4, 6, 2 meses, 3 meses para eu resgatar meu dinheiro. Então, um ponto importante, quando a gente investe, a gente não pode ficar ali talvez com a necessidade de usar aquele valor. Então a gente está no meio da operação. E vai que eu preciso de um dinheiro, não tenho reserva de emergência, aí eu vou precisar tirar o meu dinheiro numa posição, às vezes que ela ia subir 30, 40, 50, 100%, e eu estou tirando ele agora para resolver um problema porque eu não me planejei,
E aí eu vejo lá o ativo indo embora, dando um monte de dinheiro, só que eu tive que sair porque eu não tinha uma reserva de emergência, protegendo também os meus investimentos para eu deixar lá o valor, e eu tive que tirar dos investimentos e perdi aquela boa operação. Então, reserva de emergência também serve para que faça a proteção nos nossos investimentos, para que eu não precise mexer naquele valor que está aplicado e pode ter um rendimento muito melhor, mas eu tirei porque eu precisava utilizar esse valor em outro canto. Tá? Então, reserva de emergência serve tanto para resolver os nossos problemas, como para proteger também os nossos investimentos estejam aplicados e a gente não tenha problemas com que precise tirar esse valor de alguma aplicação para utilizar, né? E aí, por fim, a gente tem que pensar sempre na nossa segurança, na segurança de vida, e pensar no nosso futuro, porque a gente planeja para alcançar objetivos. E quais são esses objetivos? Muitas das vezes a gente pode estar pensando na nossa aposentadoria hoje, e eu falo porque desde que minha filha nasceu, por exemplo, eu já faço a aposentadoria dela desde o primeiro mês de vida, porque eu sei que quando ela tiver 20, 22, 25 anos, eu já vou ter um dinheiro razoável para que ela não precise trabalhar. Ah, ela não vai trabalhar nunca? Não, ela vai continuar trabalhando. Mas ela vai poder, às vezes, estudar mais tempo. Ah, fez medicina, vai fazer residência. Ah, pode fazer residência com tranquilidade. Ela vai ter o dinheiro para se manter porque ela já tem um dinheiro da aposentadoria dela. Eu já fiz essa aposentadoria. Ah, mas os estudos dela vão demorar mais tempo. Ela já quer fazer faculdade, mestrado, doutorado muito próximo. Não tem problema, porque ela já tem esse dinheiro guardado. Então, a gente fazer um planejamento desse ajuda muito na nossa qualidade de vida e a qualidade de vida dos nossos familiares. Então, qualidade de vida para a gente. Então, se a gente está guardando mais dinheiro, vai ter uma renda passiva lá na frente, vai poder incorporar às vezes um dividendo de 3, 4, 5, 10 mil por mês na nossa renda. Claro que vai melhorar a nossa qualidade de vida. Eu vou viajar mais, esse tipo de coisa. Estudo dos filhos. Então, eu já posso ali, meus filhos têm 2, 3, 5, 10 anos, mas eu já estou pensando lá na faculdade. Então, já começa a fazer, guardar esse dinheiro ao longo de 10 anos. Vocês viram lá o quanto tempo o dinheiro rendendo, né, a gente juntando cada vez mais, mesmo de pouco, a gente tem uma baita do dinheiro. Então eu chegar lá na frente, opa, eu já tenho a faculdade do meu filho pago. Então, porque eu guardei desde sempre, então isso ajuda bastante. A plano de saúde para os pais, meus pais ainda têm 40, 50, 60 anos, ainda estão tranquilos, pais mais novos. A gente já pode fazer essa poupança e fazer esses investimentos, guardar um dinheiro todos os meses para ter isso aqui. Aposentadoria dos filhos, como eu falei, ou desfrutar mesmo a vida ou atingir alguns objetivos, seja comprar uma casa, um carro específico, morar em outro país, comprar, ou fazer uma viagem, entre outros objetivos. Então, quando nós pensamos nisso, nós podemos nos planejar, e muitas das vezes esse planejamento nós vamos ali com, às vezes, de certa forma, tranquilidade, porque a gente vai juntando de pouquinho em pouquinho, e aí o tempo e os juros compostos ajudam que nós cheguemos a esses objetivos de uma maneira mais tranquila, muitas vezes até mais rápida, e sem fazer empréstimo, sem cartão de crédito, sem cheque especial. Então, chegamos ao final do nosso primeiro módulo, falamos um pouco de tudo em termos de controle pessoal, educação financeira, planejamento, nosso poder de investimento, poder do tempo, dos juros, reserva de emergência. Então, são vários tópicos que nós precisamos iniciar dentro disso, que vai ser a nossa estruturação, nossa organização dentro do nosso orçamento mensal, dentro da nossa vida, dentro do nosso dinheiro que nós possuímos e com os nossos objetivos, para que nós consigamos atender a maioria dos objetivos que nós temos, né? E é claro, dentro do nosso planejamento, dentro das nossas posses, para que a gente não enfie os pés pelas mãos, muitas das vezes fique endividado, tenha problemas, esse tipo de coisa. Nós conseguimos fazer. E como diz a frase, sem controle e planejamento, a gente só vai poder chegar a algum lugar por mera sorte. Algumas pessoas até chegam, mas se ela chegou lá sem planejamento nenhum, quer dizer que ela poderia ter chegado 2, 3, 4 vezes mais longe do que ela pensava, né? Se ela tivesse planejado. Então, quando nós planejamos, nós aceleramos as coisas, transformamos o caminho muito mais fácil, porque nós sabemos qual a trilha que nós precisamos percorrer, né? E provavelmente vocês vão chegar se fizerem os planejamentos. É questão de tempo. Espero que vocês tenham gostado de mais essa sessão nossa. Então, não esqueçam de realizar o controle de cada centavo gasto pelos próximos 2, 3 meses, né? E aí depois eu vou deixar os livros interessantes que são afins à nossa aula de hoje, vou deixar lá embaixo depois na descrição, e aí vocês vão fazendo esse consumo desses materiais extras para que vocês vão agregando ainda mais conhecimento ao longo da nossa mentoria, né? Bom, então a gente fica por aqui no primeiro módulo.
E aí eu vejo vocês no nosso módulo número 2 de controle emocional e gestão de risco. Até a próxima.